Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana FM. Está no ar o seu programa semanal Espaço Diferente. E em mais uma semana eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês. Mais uma vez me apresento, sou Felipe Paixão, filho de Luiz Paixão, titular deste programa, que não está aqui hoje porque está concluindo uma peregrinação no estado do Ceará. E junto comigo nessa missão, mais uma vez, eu tenho meu grande amigo e irmão Wagner Menezes, na qual já apresento. Wagner. Oh, bom dia Felipe, bom dia Amandinha, bom dia meu querido professor Josinaldo, bom dia Ribeirão, bom dia família Momento Mariano, que saudade de vocês, viu? E hoje, Wagner, aqui ao nosso lado eu tenho essa grande personalidade que Ribeirão acolheu também, tão bem, né? Que eu tive o prazer de conhecer e tenho hoje como uma grande referência de fé. Meu amigo e seminarista Mário, muito bom dia. E hoje você será talvez o sabatinado aqui, se assim mais conhecido como Super Mário. Meu Deus do céu. Bom dia, queridos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Santana, Amanda, Josinaldo. Obrigado pelo convite, Felipe. Você me coloca em cada cruzeta nessa paróquia, viu? Você tem uma grande dívida comigo, viu? Bom dia, Wagner, querido irmão. Bom dia, querido. Bom dia. É sempre um prazer estar bem pertinho de você. Oh, glória. Vamos embora. E sem mais delongas, a gente inicia, né, o nosso programa. Eu queria ter até mais tempo, que a gente sabe que conversar com você, Mário, é sempre muito prazeroso, porque costumo sempre lhe dizer, você sabe disso, você tem um dom da palavra, Deus lhe deu essa missão de poder passar a mensagem da melhor forma possível. E a gente sabe que participar, né, de eventos da igreja, como eu falei, é sempre muito prazeroso. Mas na sua condição hoje como seminarista, a gente sabe que nós que somos cristãos, a gente costuma dizer que Deus tem um propósito nas nossas vidas sempre, mas de forma específica com você. Quando foi que veio aquele despertar do chamado para você entrar no seminário e hoje tá podendo transmitir essa mensagem aqui para Ribeirão? Vamos lá, né? Vamos lá. Gente, alguns já me conhecem, alguns talvez já tenham partilhado a história, a vida, mas eu sou lá de uma grande cidade aqui da Mata Sul, chamada Joaquim Nabuco, quase uma metrópole. Filho de Edilma Maria e Mário José Gomes, e com o irmão Gabriel e Erison e o sobrinho Theo. Uma cidade pequena, mas uma cidade que muito amo, e posso dizer a vocês que sou muito amado. Batizado na igreja católica, mas até os meus 10 anos frequentando ali a Assembleia de Deus, porque toda a minha família dos dois ramos é protestante. Em um determinado dia, um sábado à tarde, subi na ladeira do Alto Cemitério, para quem já foi lá, a catequista, eu passava por uma sala e a catequista disse assim: você não quer fazer parte da catequese não? Não sabia nem o que era catequese. O que eu preciso trazer? Ela disse: não, só precisa trazer um caderno, uma caneta, um lápis para os estudos. No primeiro momento, manhã disse que não, mas na semana seguinte ela me autorizou a participar, e desde aquele dia até hoje estou dentro dessa igreja. E com isso, meu primeiro contato com padres, essas coisas, foi com o padre Luciano, hoje está na Itália, é oblato de Nossa Senhora do Divino Amor, é no ramo das Irmãs de Gameleira, filhas do Divino Amor, que mora em Joaquim Nabuco também. E ali passei um ano com o padre Luciano. Em seguida entra o padre Geraldo na paróquia, a partir de agosto de 2008, ordenado novo, e em janeiro assume a paróquia como pároco daquela cidade. Então, coroinha, pronto, já a gente jovem, né, Wagner? A gente quer fazer tudo. Tudo. Aí quebrar, pronto. Todo chamado. Aí eu queria cantar, eu queria ler, eu queria ser coroinha, eu queria ser sacristão, eu queria ser tudo na igreja. Mas você conseguiu, viu? Meu Deus do céu. Então, ali vendo aquele padre jovem, novo, recém-ordenado, com 27 anos, e me encantei com aquele padre, não é? Alguns dizem que quando eu era pequeno eu dizia que eu queria ser padre. Eu não recordo disso não, mas
que também tinha nem contato com o padre. Como é o nome desse padre? Padre Geraldo, né? Padre Geraldo, Claro. o famoso Padre Geraldo. Que é o nosso vigário geral e pároco de Água Preta. Então, a partir dali, Felipe, fui vendo aquele padre alegre que acolhia todos, que abraçava todos, não deixava ninguém separado. E o bonito dele é que ele queria saber o nome de todo mundo, viu? Ninguém deveria ser desconhecido. Passei 4 anos trabalhando na secretaria de Joaquim Nabuco, secretaria paroquial. Então, eu pude conhecer cada pessoa pelo nome, poder adentrar na família de cada pessoa, a ponto que nas férias do seminário era uma briga na paróquia, viu? Porque tinha que ter a janta pro padre e pro seminarista. Vamos pra minha casa, aí tem que fazer uma escala. Então, é a partir daquilo, dessa vida do Padre Geraldo, do testemunho das irmãs do Divino Amor, né, da minha família também, que o Texto dos Homens tem grande influência na vida do meu pai, questão de alcoolismo. Não que ele era alcoólatra, mas bebia muito. Então, o Texto dos Homens foi entrando também na vida dele, a importância do Texto dos Homens entrou na vida dele. E ali vai surgindo o desejo de ser padre, o desejo de ser sacerdote. Mas antes disso, ainda fiz o curso de letras, para que Deus fosse ali confirmando. Pensei em desistir na metade para poder entrar para o seminário. E uma irmã muito querida, irmã Idelma, lá da Colômbia, ela disse: não, termine o curso. E se for você entrar para o seminário, ótimo. E se você entrar e sair? Pelo menos tem um curso. E já vão lá 7 anos dessa caminhada. O curso de letras foi na Formação em Palmares? Da FamaSul. Olha, filha, Querida. no mesmo lugarzinho que você se formou também, ele também. Querida FamaSul. Eita, Ney tá nos ouvindo, é? Tá. Ai, então um abraço, Ney. Ô, meu querido, sabemos que tudo na vida requer renúncia, principalmente quando é um sonho. Requer renúncia, requer muita dúvida. E principalmente você, que veio de uma família evangélica, tanto da parte do pai como da mãe. Em algum momento da sua caminhada, você pensou em desistir, teve dúvida? Como foi? Porque uma coisa eu sei, fácil eu sei que não foi. Principalmente quando a gente diz que quer seguir um caminho diferente do pai, já o não já é instantâneo e a dúvida e a dificuldade é grandiosa. Imagina você, outra religião, vindo de uma cidade, eu ia dizer pequeno, mas não vou dizer não, é uma metrópole, Joaquim Nabuco. E aí, meu querido, o que você passou nessa sua cabecinha que foi jovem? Então, a gente sempre vai caminhando e olhando os exemplos que nós temos à nossa volta, né? Eu louvo a Deus pela minha família, pela estrutura que nós temos hoje. Desistir, quase todo dia pode dar vontade de desistir. Quando, um segundo ditado, né? Quando a porca tosse o rabo, né? O negócio aperta, dá vontade de desistir. Mas é preciso a gente lembrar o que diz o Apocalipse, retornar ao primeiro amor. O livro do Êxodo, não lembro o capítulo, mas para revigorar o povo de Israel, disse: olha, lembra os nossos pais quando eles estavam presos, lembra o que eles passaram para nós chegarmos até aqui hoje? Pronto. Então, nesse meu chamado, nessa minha vida, a primeira renúncia é a nós mesmos. Renunciar a quem sou, as minhas vontades, o meu querer, porque eu vou precisar viver 3 coisas: castidade, pobreza e obediência. E a mais dolorosa é a obediência. E como é difícil para um jovem tomar essa decisão. E é para todo dia. O casamento é um sim todo dia. Os padres é um sim todo dia. As freiras é um sim todo dia. Não tem para onde correr. Se eu quero esse caminho, é um sim todo dia. Então, primeiro renunciar a mim. Depois ao que eu tenho. Porque sair de casa não é fácil. Deixar mãe e pai. Quando a gente volta de férias é o nosso respiro. Qual foi a idade que você saiu de casa? Eu saí com 21. 21 anos, 21 né? anos. E teus pais, Mário, eles continuam evangélicos hoje? Não. Quando fala assim, meus pais católicos, mas a minha avó, tios e tias eram evangélicos. Sim. Né? Aliança com Deus, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, então... Sim. Mas lá em casa, meus pais também não frequentavam tanto a igreja. Sim. Né? Mas eram evangélicos, né? Eram católicos. Sim, sim. Então, Mas a influência de religião era mais por parte de isso, vó, se tio. fosse para olhar assim, seria evangélica. Com a minha entrada na catequese, casamento na igreja, catequese, coroinha, essas coisas todas, então foi se fincando isso e tomando propriedade. Minha mãe tornou-se coordenadora de comunidade, meu pai trabalhava fora, então assumia só o Texto dos Homens ali. Então,
gostava muito de carregar andor, amo procissão. Então, quando eu falo protestante, é mais assim, os terceiros, né? Sim. Não pai e mãe, mas primos, tios, tias, avó. Então, voltando, a renúncia é todo dia, e não é fácil. Mas eu preciso lembrar de onde saí e qual é o meu objetivo maior. Mário, nos momentos de dificuldades no seminário, na pastoral, a gente para e reza. É preciso parar e rezar. E me encontrar com o Nosso Senhor. Por que me chamaste? Por que me colocaste aqui? O que é que o Senhor quer da minha vida? Porque vocês são casados. Cada um tem uma experiência de vida. Quer dizer que nunca pensou, meu Deus, e se eu tivesse seguido outro caminho? Mas Deus vai confirmando no filho que dá, vai confirmando nas bênçãos que Ele próprio realiza. Deus vai confirmando na minha vida quando eu chego em Ribeirão e Ribeirão me acolhe de uma forma extraordinária, que sara minhas feridas, sara minhas angústias, os meus medos, mas me alegra, me motiva, vem confirmar aquilo que eu sou. Posso dizer, Ribeirão tem sido um grande bálsamo na minha vida. A Senhora Santana realmente tem sido uma grande avó para mim. Coisa até que a avó não tive assim, de proximidade, de carinho, essas coisas. Mas posso dizer que a vocação se confirma-se todo dia. Não é fácil, é renunciar a si mesmo, tomar a cruz, seguir todo dia. Mas a resposta é muito maior do que as renúncias. Porque Deus vai completando aquilo que vai faltando. E a gente falou muito aqui, Mário, sobre essa questão da tua renúncia, do teu sim, né? E da sua descoberta. E lá no seminário, até não sei se talvez você possa abordar ou falar, mas falando sobre o tripé da formação, que é o espiritual, intelectual e pastoral. Como foi essa sua adaptação lá dentro do seminário? A primeira adaptação é ter que conviver. A minha turma era de 7 jovens, cada um com a sua personalidade, né? E saber que todos ali são irmãos, e saber que todo mundo ali tem uma história, saber que todo mundo ali tem um chamado da parte de Deus. Então, a primeira etapa é o propedêutico. Esse propedêutico é pra gente deixar os costumes. Quem não sabe forrar a cama vai ter que aprender a forrar a cama. Quem não sabe lavar prato vai ter que aprender a lavar prato, fazer comida. Porque vamos deixar os costumes de casa para começarmos novos costumes. E com isso, a vida de igreja já tinha, a vida de oração já tinha, a vida acadêmica já tinha, mas aí a comunitária eu ainda não tinha. Essa de ter que respeitar a história de cada um. Eu não quero isso. Então tem que entender que a pessoa não quer, eu não posso forçar ela a fazer isso. Porque vão ter que ter paciência comigo e eu vou ter que ter paciência com o outro. Então a minha turma foi de 7, tornamos 10 em Belém de Maria, com o Padre Valmir. Tinha que ser em Belém de Maria. Belém de Maria, né? Belém tem que ser de Maria. Belém é de Maria. Pronto. Então, uma cidade muito encantadora que amo de coração. E depois fomos para o seminário maior. Então, chegar no seminário maior, outra estrutura, outro ritmo. Começar agora a faculdade a ter que conciliar o intelectual, o comunitário, o pastoral, o humano afetivo. Né? Você colocou aqui 3, mas a gente tem mais 2, né? Intelectual, o pastoral, o comunitário, o humano afetivo e tem ainda um 5º que me foge aqui a memória. Mas são 5 dimensões, fora essas 3, mais 2 dimensões, fora essas 3 que você citou, que a gente precisa conciliar. É fácil, repito, não é fácil. Mas a gente vai moldando, vai modelando, vai se ajustando, vai compreendendo o outro, vai caminhando. Então a adaptação pra mim acabou sendo fácil. Mas quando alguém apertava no meu calo, meu filho, era uma briga. Era um murro, era tapa e tal. E depois tem os colocos que se colocava, sentava um na frente do outro. Olha, você errou nisso, melhor isso. E eu sabia, o outro dizer os meus defeitos, misericórdia. Matava-me por dentro, mas eu sabia que era para o meu crescimento. Para eu ser alguém melhor e maior. E pra gente fica até surpreso, porque a gente pensa o quê, Felipe? Que quando tá lá não tem confusão, não tem nada, todo mundo é rezando, todo mundo é santo, mas veja aí que a realidade é diferente, a realidade é igual a nossa. Sim, igual a porque nossa. a gente vai se São deparando... pensamentos diferentes, 10 jovens. Isso, inicialmente, quando a gente chegou, já era 21 lá no Seminário Maior, lá em Cupira. 21, então veja. Então muda reitor,
Então, pessoas novas, alguns já terminando já a formação acadêmica, já para se ordenar, outros que entraram no propedêutico que a gente também tem que ver, tá? Fulano, eu entrei mesmo assim, mas eu já mudei. Então, a gente vai galgando, né? E no caso, essa mudança faz parte do processo? Sim. É isso sempre ir para um... Né? Propedêutico normalmente hoje está em Cupira, com o padre Zé Luiz. Com o Dom Henrique foi em Belém de Maria com o padre Valmir. Mas já foi com o padre Josias em Palmares. Se eu não estou enganado, com o padre Jerônimo em Gameleira, certo? Então, o padre Norberto já também assumiu esse propedêutico. É muito dinâmico. Sim. O nosso seminário João Paulo II sempre existiu em Olinda, de 1999 a 2018. Em 2019, nos instalamos em Cupira, passamos ali 4 anos, porque a gente passou a estudar em Caruaru, né, na Fafica, mas a Fafica veio a fechar, retornamos a Recife. Então, normalmente, 8 anos da nossa vida, 7 anos da nossa vida, estava sendo ou em Cupira ou em Recife. Eu atualmente hoje em Recife. Então, 8 anos, 7 anos da nossa vida é em Recife. Para fazer 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Entendi. Ô, meu querido, já que você se formou em letras e chegou a atuar, porque eu sei que você trabalha aqui na escola daqui, hoje está dando uma excelente força na educação de Ribeirão, mas o seu curso em si, você chegou a atuar ele em algum momento? Desde pequeno eu quis ser professor. Desde pequeno eu tinha esse sonho de ensinar. Então, brincava de escolinha com meu irmão e minhas 2 primas. Com isso, tive a oportunidade de fazer o curso de letras e tive a experiência lá em Joaquim Nabuco. Né? Passei 2 anos, quase 2 anos, ensinando para infantil 1 e depois para o infantil 2. Que ali hoje que mudou tudo, antigamente era a série, né? Uhum. Mas ali para 3º ano, 4º ano e depois ensinei no 6º e 7º ano. E como foi a realidade? Rapaz, a realidade é assustadora, porque você pegar um aluno no 6º ano, no meu tempo a gente não podia nem ousar não saber ler. Verdade. Mas hoje em dia você pegar um aluno no 6º ano, a gente vê que o sistema é diferente. Não sabe ler, né? Então a gente tem que ensinar tantos valores dentro da sala de aula que já deveriam vir de casa. De berço. De berço. Que os nossos pais ensinavam, né? Antigamente, todo mundo pedia a bênção àquele que era mais velho. Bença tia, pronto, licença, por favor, obrigado, desculpas. Hoje em dia, não. Hoje em dia o direito está todo para o aluno, mesmo ele estando errado. Então, lá atrás, em 2016, eu já via isso e hoje eu vejo ainda mais. O meu querido, um dos evangelhos dessa semana foi sobre a respeito do joio e do trigo. E eu noto, que eu fico observando muito, que admiro muito, eu noto que é rodeado de jovens. Você tem muito contato com os jovens. E como não arrancar o joio do trigo com os pensamentos hoje dos jovens? Porque você sabe que os jovens hoje, qualquer negocinho que na minha época era se intrigar, mas hoje é cancelar. Hoje é cancelar fulano, cancelar Beltrano. E hoje, como orientar a não arrancar o joio do trigo? Jesus é o grande pedagogo. Não tem para onde correr. Ele falou isso há 2000 anos e hoje se atualiza de forma excelente. O que é que ele pede? Espera. Vamos ver o trigo se inclinar por causa do peso, né? Da sua matéria, da semente. E o joio vai ficar viçoso. Então a gente arranca o joio. A mesma coisa é hoje. Com os jovens precisamos ter paciência. Jovens hoje, graças a Deus, na igreja tem crescido muito. E hoje eles não querem assumir responsabilidade. Eles não querem assumir o compromisso de estar à frente de um grupo, estar à frente de uma coordenação. Mas se você olhar na Igreja Matriz de Santana, tem jovem na missa da manhã, tem jovem na missa à noite. Olha para a paróquia de Santa Luzia, tem jovens. A gente vê o nosso AJC, está lotado de jovens. A gente vê o JAN, tem jovens. Nós temos muitos jovens.
Só que eles não querem compromisso. É um oba-oba, tal, mas a gente vai dando essa maturidade, vai dando esse tempo. Porque talvez a nossa experiência foi muito cedo. A minha experiência com Cristo foi cedo. Mas alguns precisaram de mais tempo, de mais outros encontros, de mais encontros, de mais encontros. E Deus vai dando todos os dias a oportunidade. É verdade. Então é preciso conhecer primeiro a história deles. Não chegue. Só que eu disse em alguma comunidade aqui recentemente, sem querer fugir do assunto, a gente já chega com os 10 mandamentos para a pessoa cumprir. Não, deixe primeiro ele conhecer Jesus. Depois você diga que ele não pode vir de bermuda para a igreja, que ele não pode usar um boné, que a menina não pode vir de regata para fazer a leitura. Só que a gente já chega com as regras, já chega assustando, então não vai ficar, vai espantar. Deixa primeiro conhecer, deixa primeiro saber qual é o terreno que está pisando, para depois, eita, esse é o Cristo que eu quero. Aí sim, assume, toma frente. Mas eu acho que a paciência e esperar um pouco é justo e necessário. Assim como tiveram comigo, talvez tiveram também com vocês. Não desistiram da gente. Inclusive, antes de vocês chegarem, a gente tava falando ali, não foi, Amanda? Quando eu falei pra ela, eu disse: quem vem hoje é o seminarista Mário. Ela ficou muito feliz, porque você e o seminarista Lucas. Ela até tava confessando assim que viu uma mudança nessa questão do EJC em termos de organização, porque vocês têm não só uma sensibilidade, mas vocês têm uma habilidade com os jovens. Inclusive o seminarista Lucas não tá mais aqui, né? Ele não tá mais aqui. É uma pena, claro, mas a gente percebe claramente a sensibilidade que vocês têm de fato com os jovens. E partindo nesse pressuposto, né, o que você enxerga hoje, né, que são as principais dúvidas e incertezas para que os jovens tenham mais essa presença na igreja, né, não só com essa questão da renovação carismática, como você falou, que é muito talvez no oba-oba, na questão de eventos como o EJC, mas assim, o que você acha que de fato falta para que o jovem sinta mais o interesse, não só pela renovação, mas como um todo, uma presença constante dentro da igreja? É o grande choque do homem entre o espiritual e a carne. Paulo vai dizer isso. Quem é da carne vai morrer na carne. Quem é da carne precisa se tornar homem do espírito. Quem é espírito permaneça no espírito. É a grande hoje briga nossa interior e a dos nossos jovens. Como eu disse, os jovens estão crescendo na nossa igreja. E eles são de umas forças. Se você fizer, Felipe, se você deixar os jovens livres, eles quiserem fazer um encontro, eles mesmos vão topar tudo. Vão fazer tudo. Vai precisar só que a gente vá lá, o padre dê a bênção, acabou-se. Se a gente motivar, pode ser que venha menos. Mas se for iniciativa deles, eles vão tacar fogo em Ribeirão. Só que qual é a grande briga hoje dos jovens? Namoro na castidade, a vida de oração, honrar pai e mãe dentro de casa. Essa é a grande briga. Porque, como eu disse, assumir um grupo coordenação, isso é um detalhezinho. Mas viver uma vida de santidade hoje em dia é cruel. O menino não vai poder ter relação com a sua namorada porque sabe que a igreja pede que se preserve para o casamento. O menino vai ter que respeitar a mãe e pai, saber da sua obediência, porque foram eles que deram a vida e eles precisam respeitar. A disciplina hoje, do modo geral, hoje você acha que é a parte mais difícil hoje de lidar com os jovens, né? É a luta interna deles mesmos entre a carne e o espírito. Porque quando a gente vai para os jovens, momento de adoração, eles se entregam. Eles se entregam de corpo e alma. Mas aí o que é que Jesus vai dizer? E disse a mulher pecadora: não peques mais. Mas tem uma banda, eles gostam de tomar cerveja. Será que eles vão ter a prudência de beber o tanto necessário? Aí fica essa luta dentro deles, né? A igreja fala, eu estou colocando alguns pontos assim, mas temos vários outros. Do namoro, não podem ter relações. Tá bom, escutei disso, me arrependi, me confessei. Hoje em dia, somente namorado e beijo para os jovens é uma luta. Então, a grande dificuldade hoje que eu encontro para os jovens é essa vida de santidade, é essa luta interior entre a carne e o espírito. Não mais que isso. Se eles tomam consciência disso, que vivendo essa vida de espírito, de santidade, eles vão ganhar o céu, acabou-se, neguinho. Não tem para onde correr. Vão viver santamente, vão entender e compreender que a igreja não está obrigando, mas a igreja está direcionando para viverem uma vida em Cristo para alcançar o céu.
Então a minha pergunta, você já entrou na resposta, mesmo sem saber qual ia ser a minha pergunta. Que minha pergunta, essa ia ser a respeito do evangelho de hoje. Como estão os terrenos, né? Para receber a semente. E pelo que você disse aí, a parte mais difícil hoje dos terrenos está a disciplina, né? Isso daqui não pode. E aí? Mas eu vou fazer mesmo assim a pergunta. Como é que estão os terrenos hoje para receber a boa semente? Eu acho que o Evangelho de domingo responde isso. Alguns ainda têm várias pedras que precisam ser retiradas do caminho. E vamos dizer ali a família. Alguns estão com os terrenos cheios de espinhos. O mundo. Que fura, maltrata, machuca, mas a gente tá lá. Ele não quer sair. Né? Alguns estão naquela terra dura que nem água às vezes quer entrar porque tá quase asfaltada. São dessas relações de amizades. Ninguém toca, ninguém entra, ninguém sai, é do meu jeito, da minha forma. Mas eu acredito que a maioria são desses terrenos férteis. Olha a igreja de Santana, nesse novenário, tá lotado de gente. E não digam que é somente porque é festa de Santana, não pode ser. É porque essas pessoas viram em Santana reflexo da misericórdia de Deus. Não é porque Santana vai interceder, não é porque Santana vai alcançar a graça, não, é porque viram naquela mulher temência a Deus. Na velhice, Deus deu a ela o dom de ser mãe. Ela passou a vida de vergonha, mas Deus deu a ela o dom de ser mãe, juntamente com Joaquim. Não foi por obra do Espírito Santo como em Nossa Senhora, mas Deus deu a graça, permitiu que ela fosse mãe. Nossa Senhora não, foi o Espírito Santo que habitou nela e gerou o Filho de Deus. Mas a gente olha para nossas igrejas, a gente olha para as nossas assembleias, para os nossos engenhos, a gente vê que nós temos muitos terrenos férteis. O protagonismo leigo está aí. Vou usar até a referência aqui de Luiz, com as suas deficiências, mas está ali anunciando o Evangelho, tentando alcançar pessoas, atrair pessoas. Mas ele está com deficiência, problema ali na visão? Sim, mas não deixou de anunciar, não. Porque a gente não pode cair no nosso egoísmo. Então posso lhe dizer que nós temos muitos terrenos férteis, viu, Josinaldo? E também na Assembleia de Deus e em outras religiões, temos muitos terrenos férteis que estão gerando frutos. Qual é a maior dificuldade que o senhor vê hoje, que o senhor encontra hoje, não só com os jovens, mas em modo geral hoje, para esse terreno virar um terreno melhor? Assumir publicamente. Eu sou, eu quero e eu faço. Claro, temente a Deus, né, aos nossos superiores, ao Papa Francisco, para que a gente não... Papa Francisco, que Deus o tenha no bom lugar, ao Papa Leão XIV. É preciso. Nós somos uma igreja hierárquica. A gente não vai fazer votação para decidir normas, não. Não, a igreja já está prontinha, Jesus já deixou. Nossa obediência ao Papa, nossa obediência a Dom Fernando, nossa obediência a Padre Laelso. Mas eu preciso, enquanto cristão, assumir a minha identidade. Porque não é possível que a senhorinha que hoje tem 80 anos, a vida toda falou de Cristo. Não só com a vida, mas também com as palavras. Hoje a gente precisa assumir isso. Os nossos casais Felipe, os nossos casais Wagner precisam assumir isso. Eu sou cristão católico e eu preciso testemunhar no mundo. Se tiver testemunho, as pessoas vão ser atraídas. Só palavra não vai arrancar. É preciso testemunho. Um sepulcro caiado, né? Não vai adiantar nada. Não vai, não. É preciso ter um testemunho. Né? Eu já posso dizer que eu tenho um testemunho muito grande de Padre Laelso na vida de oração. Padre Laelso me inspira a rezar. Vocês viveram tantos anos com o Padre Leandro. E vocês dão testemunho do ministério do Padre Leandro. Então outros jovens vão querer ser igual a ele, querer ser padre, ou querer viver uma vida reta. Os casais vão dizer, se esse padre trabalha, se esse padre anuncia com a vida a Cristo, eu preciso também fazer isso. Mas se a gente não assumir isso, meu irmão, não tem catecismo, não tem Bíblia, não tem mandamento da lei de Deus, que vai mudar, não. E quantos jovens, Amanda, fizeram a JC e não permaneceram?
Mas também quantos jovens fizeram o mesmo EJC e hoje estão aí, tentando alcançar novas vidas para outros jovens. Nada melhor do que o exemplo, né? Com certeza. Porque não adianta falar pra depois dizer, olha, fulano de tal, olha, aquele que tava falando, olha, aquele que tava... O exemplo é o melhor momento. E olhe que eu sofro muito isso em casa, viu? Em casa. Nós somos excelentes juízes, viu? Pra julgar o outro, misericórdia. A gente é desembarcador, nem juiz a gente é desembarcador. Mas rapaz, eu vi Josinaldo na rádio falando do amor de Deus, mas Josinaldo tava ali caído, bebendo. Mas rapaz, não vai lá, vai acolher, mas não quer. Vai encontrar ele, vai tocar na humanidade dele, vai saber por que aconteceu aquilo. Não, mas pra gente julgar, meu filho, não é porque é o santinho da igreja, Claro que tem que ter esse, mas como eu disse lá atrás, né? Precisamos dos testemunhos, mas precisamos entrar na vida do outro para saber o porquê dessas consequências. E Papa Francisco, vocês sabem, o discurso do pontificado dele era misericórdia. Agir com o coração, encontrar no coração. O testemunho sempre foi muito importante na nossa vida cristã, e nós que participamos, falo nós, eu e Wagner, que participamos das equipes de Nossa Senhora, a gente sabe o quanto é importante ter o testemunho para um crescimento espiritual, principalmente em casal e em família. Mas voltando aqui para a pergunta, Mário, e você como um futuro padre, né? Assim Deus permitir, inclusive eu e a Amanda conversando também, a gente falou, eu disse a ela que futuramente, quando você der o sim definitivo para Cristo, a paróquia que lhe acolher vai ser muito abençoada pelo dom de fato que a gente já enxerga em você hoje. Mas você como um futuro padre, como você vê esse mundo digital, né? O excesso de informações e essa evangelização online, aquilo que a gente estava falando sobre a questão de se adaptar ao mundo que a gente vive. A gente antes, né, comentou aqui sobre poder, de certa forma, agregar mais um jovem para dentro da igreja. Aconteceu uma vez um fato comigo, não vou citar nomes por questões de ética, porque não vem um caso, mas eu estava num determinado encontro que tinha um sacerdote que... Houve um momento que tinham que pegar a Bíblia para ler, e tinha um jovem, e ele pegou o celular para olhar na Bíblia online, e ele, de forma instantânea, ele foi assim, como é que eu posso dizer, ele foi indagado pelo sacerdote por não estar com a Bíblia, né? A Bíblia em mãos, de fato o livro, e tá olhando no celular. Eu particularmente não concordei, porque eu acho que hoje o mundo que a gente vive, os instrumentos que se estão postos e presentes, eles têm que ser utilizados, né? Eu acho que o ruim é não estar ali buscando, e aquele jovem estava ali, ele não estava ali com a corda no pescoço, ele estava ali porque queria e foi indagado por uma situação que eu acho que não deveria. Mas aí eu também entendo que isso é conduta de cada sacerdote, de cada um que queira assim conduzir, mas eu acho que também entra naquela pergunta que a gente fez sobre trazer mais o jovem para dentro. Como é que você enxerga isso? Inclusive a gente discutiu essa semana, você sabe disso, sobre essa última encíclica do Papa Leão XIV, que foi sobre a inteligência artificial, né? Que talvez numa outra oportunidade a gente possa abrir também uma roda de conversa a respeito disso. Mas como você enxerga isso, essa inserção do mundo digital hoje dentro da igreja, e você como um futuro padre lida com isso? Eu tento trazer à memória como é que a gente vivia sem esse danado de celular, né? Quem é que chamava a gente para voltar para casa? Quem é que dizia a gente a hora de fazer as coisas? É necessário hoje em dia. É justo e necessário que a gente estejamos integrados nesse mundo digital. E ele nos ajuda muito. Agora a gente precisa ter cuidado, e Padre Tadeu sempre focava isso quando se dirigia aos jovens, em alguma homilia dele, a prudência. Eu não teria nenhum problema se domingo agora a gente... Olha, gente, a folhinha de canto vai estar no grupo da paróquia do WhatsApp. Abra aí no PDF e vamos acompanhar a missa. Porque hoje em dia a gente vai estar matando quantas árvores para poder imprimir uma paróquia que gera mais de quase 600 pessoas numa missa só. Que a nossa igreja, graças a Deus, é grande, a Assembleia é grande. E para não imprimir tantas folhas, então vamos usar o WhatsApp. O PDF, né? Mas e aí? A gente vai só olhar a folhinha de canto, a gente vai estar respondendo as nossas mensagens.
A gente vai estar acompanhando a leitura da missa ou na hora da ofertória a gente vai estar respondendo alguém? A prudência. E ter esse cuidado que a fake news está aí para Deus e o mundo. Tanto para... Fake news é mentira, né? Já, né? Tanto para condenar, quanto mais ainda para piorar. Porque ela não vem para ajudar. Então preciso ter essa prudência de saber aqui, olha, até que ponto eu posso ir. Hoje em dia, não tem dia que eu não vá dormir mais de meia-noite tentando responder todo mundo. Mas eu preciso saber que na hora de eu rezar, eu preciso parar, deixar de lado o celular e rezar com o Nosso Senhor. Eu gosto muito de Bíblia, agenda, eu gosto do papel, do físico. Mas se for preciso eu parar para rezar o texto aqui, se eu tivesse sempre para ir contando no dedo, ou no celular, ou a minha liturgia das horas, ou algo do tipo, mas para tudo tem que ter essa bendita prudência. Para que eu não me desvie, para que eu não perca o foco. E ela nos ajuda muito. Eu queria que meus alunos todos tivessem celular na sala de aula. Mas por causa das condições não é possível. Para fazer uma dinâmica com eles, mandaram uma pergunta lá e tal, e eles responderem. Mas não é possível. Mas acho que a prudência é necessária. Ô meu amigo, e trazendo para você, meu querido, qual a passagem bíblica, qual o discípulo, qual o livro que você tem assim, esse daqui é meu xodó, essa história bíblica que lhe acompanha? Quando a gente entra para o seminário, a gente escolhe um lema para a gente viver, né? E quando vai ser padre, um lema diaconal, um lema sacerdotal. Eu tenho muito no meu coração, eu estou no meio de vós como aquele que serve. São Lucas 22, 27. Porque eu não me vejo diferente disso. Eu quero estar no meio do povo como aquele que serve. As pessoas, Padre Geraldo dizia, as pessoas não têm nada a ver com o nosso cansaço. Elas não estão nem aí para o nosso cansaço, nem para o nosso trabalho. Para os nossos problemas. E realmente é isso. As pessoas querem ver a gente ativo. Então, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Cansado, fatigado, que meu cansaço, outros descansam. Passagem que eu gosto, os discípulos de Emaús. É preciso sempre voltar para Jerusalém, é preciso sempre voltar para casa. Nunca perder a esperança. Aqueles discípulos de Emaús viveram com Jesus durante um tempo. E Jesus pediu, em 3 dias eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Mas a nossa humanidade, meu filho, é pequena demais para compreender Jesus Cristo. Então, olhando ali aquela realidade, eles voltam para Emaús, mas Jesus vai ao encontro deles novamente e diz, olha, era necessário isso, era necessário que o filho morresse, ele ia ressuscitar e ensinou as escrituras. Vão para casa, fazem a ceia, a Eucaristia e voltam correndo para Jerusalém. Era o lugar onde não deviam sair. Eu sempre digo que a igreja é o nosso lugar de encontro. E deve ser o nosso lugar de encontro sempre. Porque a gente encontra os nossos irmãos e ali os nossos irmãos bons e não tão bons. Por isso que a gente precisa respeitá-los. Então os discípulos de Emaús é a passagem que eu me encontro. E a samaritana. Eu preciso dizer a tudo Nosso Senhor que eu tenho. Os meus pecados, os deuses que eu adoro, as minhas infidelidades, os meus problemas, as minhas angústias. Então essas 2 passagens que eu acho belíssimas da narrativa dos evangelhos. Os discípulos de Emaús e a samaritana no poço de Jacó. Mário, qual é o livro? Os evangelhos, Wagner. Porque o diferente de Jesus é olhar para a humanidade de cada pessoa. Ele não perguntou à mulher pecadora qual era o pecado. Ele não disse a Pedro, tu fosse me negar ou tu me amas? Ele não perguntou a Zaqueu quantas pessoas Zaqueu roubou. Ele disse, eu quero entrar na tua casa. Então os evangelhos mostram a humanidade perfeita de Jesus. E que eu preciso também ser assim. Encontrar o outro. Então, os 4 evangelistas. Claro, João está acima de todos porque vai para um transcendente. Né? Já vai para a escatologia, um homem... Mas os 4 evangelhos que mostram essa humanidade de Jesus. Para mim são os que me norteiam, né? Essas pequenas parábolas que Jesus vem ao encontro da humanidade. Inclusive nós que
fazemos parte das equipes Nossa Senhora, o livro do ano passado foi Os Discípulos de Emaús. A gente sabe o quanto é rico de fato, né? A gente lê toda a trajetória. Mas, Mário, a gente vai chegando aqui ao final do nosso tempo. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos 2 horas de programa assim, ainda teríamos assunto, principalmente com você, falando com tanta propriedade e riqueza. Mas antes de encerrar, de fato, que o Josinaldo já deu legal ali, eu queria que você pudesse dar alguma mensagem de reflexão ou até uma bênção especial para todos os ouvintes, né, deste programa, desta rádio, né, deixando sempre uma palavra de encorajamento. Primeiro eu quero dizer que reafirmar que você tem uma grande dívida comigo, viu? A Ponte agora está assumindo uma equipe de Nossa Senhora, a equipe de Nossa Senhora do Divino Amor, a qual mando já aos casais o meu forte abraço. Wagner também, viu? Eu não vou dizer um texto, mas eu queria uma palavra: fidelidade. Sejam fiéis ao chamado que Deus vos fizer. Se você é casado, seja fiel no casamento. Se você é um jovem vocacionado, religioso, seja fiel a esse chamado. Se você namora, seja fiel ao seu namoro e deseje casar. Porque se nós tivermos fidelidade nas nossas escolhas, a gente não vai se trair. Porque a pior coisa, acho que eu disse, não sei se é algum encontro com vocês, eu dizia, a pior coisa é a gente trair a si mesmo. Não é nem trair a Deus, mas é trair a minha escolha, trair a mim mesmo. Acho que isso daqui não é inegociável. Se eu não sou fiel a mim mesmo, vou ser fiel a quem? A Nosso Senhor, que eu não vejo? Só vejo no irmão? Ser fiel ao meu trabalho? Ser fiel à minha esposa? Não, preciso ser fiel. Então a fidelidade. E é o que Jesus promete, né? Vou permanecer até o fim. A fidelidade foi dele, foi permanecer até o fim. Então, queridos ouvintes, vocês que estão em casa, digo isso a vocês: sejam fiéis naquilo que Jesus chamou vocês. Sendo fiéis até o fim, vão todos herdar o reino dos céus, que é o que nós queremos. Amém. Que a Senhora Santana, as suas preces alcance e toque o coração de Deus por esta paróquia, por esta cidade, pelo povo, no qual também rezamos pelos nossos irmãos de Aripibu, pelos nossos irmãos da cidade que foram sofridos por causa dessa chuva, que não é maldição, é bênção de Deus. Mas a natureza, ela é às vezes selvagem e bruta, mas tudo isso a gente louva a Deus e agradece a Ele por nossas vidas. Amém. Amém. Eu aqui, mais uma vez, quero agradecer a todos os ouvintes, né, por essa oportunidade de 2 semanas estar aqui, trazendo 2 convidados. Está aqui ao lado do meu amigo e irmão Wagner. Muito obrigado, Wagner. Dizer que com certeza outras oportunidades terão. Mário, conte sempre comigo para o que precisar, assim como eu sei que eu conto com você. Costumo dizer que você foi uma bênção de Deus aqui para Ribeirão, para a nossa equipe Imaculado Coração de Maria, né? E para todos nós de um contexto geral. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim, né? Conte sempre comigo, Wagner. Mais uma vez, muito obrigado. Amandinha, muito obrigado. Josinaldo, Neto, que chegou aqui agora, muito obrigado aí pelo espaço de sempre. Dizer que o programa Espaço Diferente, Mário, vai estar sempre aberto para você, para o que precisar, para passar essas mensagens de paz. Reafirmo que você transmite muita paz para quem lhe ouve. Eu não tenho dúvida que foi assim com os ouvintes hoje aqui deste programa. Tá bom? Querem falar alguma coisa, Wagner? Eu só tenho que agradecer, Felipe, a você por ter me convidado, por estar aqui por 2 semanas, e digo que desde já, na hora que precisar, estou sempre para lhe ajudar, a você como a outros, e dizer que cada vez que eu me encontro com esse rapaz, eu fico mais encantado ainda, porque que paz ele transmite, que sabedoria, um rapaz tão jovem e com um dom tão bonito desse que é dado por Deus. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, nosso querido, amado Mário, Super Mário. Professor, obrigado, viu? Amandinha, obrigado, Amandinha. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nessas 2 semanas. Deus abençoe a todos. Programa Espaço Diferente. Talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição